O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre os padrões, uma conversa, um bate-papo sobre os padrões que a sociedade, a cultura procura impor às mulheres maduras. Então, nós vamos fazer um bate-papo que nós vamos fazer sobre esses padrões que a sociedade tenta impor para as mulheres maduras, mulheres 40 mais, 50 mais e 60 mais. Então, olha só as frases que eu já ouvi por aí e acredito que você também já deve ter escutado. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Ana Cláudia. Acredito que você também já deve ter escutado essas frases aí. Por exemplo, mulher madura não pode usar saia curta, mulher madura não pode usar decote, mulher madura não convém usar batom vermelho. Vocês já ouviram isso, esse tipo de frases? Dá um ok aí nos comentários para eu saber que vocês estão no mesmo planeta que eu. Por exemplo, cores fortes não é adequado para uma mulher madura? Outro dia eu cheguei no Pilates, boa noite, Cláudia Neri. Outro dia eu cheguei no Pilates, aí chegou uma senhora lá no Pilates de 68 anos com um tênis lindo, só que o tênis era pink. Aí todo mundo estava elogiando o tênis dela, as outras mulheres elogiando, e ela assim, tipo, super envergonhada por estar com um tênis pink. E só falando isso. Ai, essa cor não é adequada para mim, eu comprei porque estava na promoção, ela estava se justificando pelo fato de estar usando um tênis pink. Eu falei com ela, ei, fulana, você não precisa ficar se justificando porque você está com tênis pink, faz sentido para você, você gosta dessa cor? Então use o tênis pink, use a roupa pink, o boné pink, do jeito... Eu, por exemplo, gosto muito de pink. Eu uso pink, tenho algumas roupas, tenho tiara, tenho boné, tenho biquíni. Não estou nem aí para o que as pessoas estão falando. Outro preconceito que eu vejo a respeito da mulher madura é, por exemplo, a mulher madura deixar o cabelo longo. Então já escutei isso, inclusive da boca de cabeleireiras. Mulher madura tem que usar cabelo curto. Esse corte curto tem que ser para mulher madura. Mulher madura de cabelo longo, nem pensar, não é adequado. Fazer tatuagem, hein? Quem é aí que já fez tatuagem depois dos 50? Depois dos 50? Dá um ok aí no comentário para eu saber que você está quebrando esses padrões, que você está também demolindo esses paradigmas, né? Que nós não temos que aceitar esses padrões. Então, por que, eu me pergunto, que a medida... Aí, a Cláudia Nery já fez uma tatuagem depois dos 50. Tem mais gente aqui que já fez tatuagem depois dos 40, eu sei que tem, e depois dos 50. Então, aí, Valéria, muito bem, gente, muito bem, vamos quebrar esses padrões. Isso é uma forma, ficam querendo colocar a gente dentro de uma forma, dentro de uma caixinha, dentro de uma gaiola. E nós não precisamos aceitar isso. Então eu me pergunto, por que à medida que as mulheres envelhecem e atingem certos marcos de idade, 40 anos, 50 anos, 60 anos, por que tantas mulheres passam a impor certas regras a si mesmas e a impor regras para as outras mulheres também, maduras? No que diz respeito ao modo de agir, de vestir e de pensar. Aí a Ana Cláudia está dizendo que muitas pessoas falam que ela tem que cortar o cabelo. Não corta não, Ana Cláudia. Você corta só se você quiser. Se isso fizer sentido para você, se isso for útil para você, se você se sentir bem com isso. Se você está bem com seu cabelo grande, longo, permaneça com seu cabelo longo, porque as outras pessoas não têm que colocar você dentro de uma forma, dentro de uma caixa, para você agir conforme elas querem. Então, gente, isso se chama, esse preconceito em relação à idade, chama-se etarismo. O etarismo é uma questão muito delicada nos nossos dias. Boa noite, Valesca. É uma questão muito delicada nos nossos dias e tem a ver com autoestima e autoconhecimento também. Mas o etarismo, ele sofre fortes influências socioculturais. É complicado a gente envelhecer num país que cultua a juventude eterna, que cultua aquilo que é novo, que cultua o lançamento e descarta as pessoas como se elas fossem objetos. Em muitos setores profissionais da nossa sociedade, uma mulher ou um homem de 50 anos é tido como velho para o mercado de trabalho. A experiência de vida da pessoa é pouco valorizada. E no que diz respeito às mulheres, eu acho que isso é muito mais impositivo, muito mais repressivo. Olha o que a Simone está falando. Tem coisas que não uso por uma questão pessoal mesmo, porque não gosto e não me sinto bem, e não pela opinião dos outros. A gente vive muito melhor quando nos libertamos disso. É exatamente isso, Simone. Você tem que fazer aquilo, usar e fazer e agir e falar aquilo que faz sentido para você, né? E não
ficar preocupada com a opinião alheia. Então, gente, viver numa sociedade que cultua a juventude é uma sociedade proibitiva, é como se a gente não pudesse envelhecer. É uma sociedade que preza muito mais pela estética do que pela experiência, é uma sociedade que não valoriza a experiência da pessoa. Então, esse termo, essa palavra, etarismo, foi criada em 1969 pelo geriatra Robert Butler, dos Estados Unidos. Então, essa palavra designa exatamente os estereótipos negativos, os preconceitos e a discriminação contra as pessoas por causa da idade. O etarismo, ele categoriza as pessoas, coloca pessoas em categorias, usando apenas o critério de idade, usando apenas a idade como critério de valor. Então, esses preconceitos dizem que uma pessoa é melhor ou é pior baseada unicamente na sua idade cronológica, né? Então, coloca pessoas em categorias. Uns são melhores do que outros por causa da idade. Quem é mais jovem é mais valorizado. Quem é mais maduro e tem mais idade é menos valorizado. Então, isso causa muitos prejuízos às pessoas e desvantagens e grandes injustiças. A Ana Cláudia está dizendo, é verdade. Raramente vemos modelos idosas, são todas novas. É uma boa observação, né? Você não vê modelos idosas, você não vê garotas propaganda de cabelos grisalhos, você só vê moças jovens com corpo escultural, né? Com aquele corpo malhado, magrinha, sequinha. Então, assim, uma mulher de verdade, que tem curvas, que tem rugas, que tem cabelos brancos, é muito raro você ver numa propaganda, num desfile de modas, etc. Então, gente, o curso natural da nossa vida é envelhecer. Todos nós vamos envelhecer um dia, todos, né? Os homens e as mulheres. Então, por qual motivo as pessoas ficam marginalizando o envelhecimento, se isso é um evento natural da vida, faz parte do curso natural da vida? Não faz sentido, né? Marginalizar o envelhecimento, ter preconceito contra isso, se isso é um destino natural de todos nós. Para a psicologia, quando o envelhecimento passa a ser entendido como algo natural, um processo natural da vida das pessoas, no caso, a mulher passa a lidar melhor com todos os aspectos relacionados a essa etapa da idade, essa etapa da vida. Então, quando nós aceitamos a nossa realidade de envelhecimento, nós podemos administrar, escolher como nós vamos administrar as nossas dificuldades e usufruir os ganhos que nós temos, colocar na balança as perdas e os ganhos. É comum, em geral, as pessoas dão mais peso às perdas do que aos ganhos, né? Focam mais no negativo do que no positivo. E esse modo de experimentar os fenômenos da vida acaba trazendo muitas limitações autoimpostas, porque você tem uma lente, você enxerga a vida com uma lente muito negativa, muito pessimista. Então, muitas mulheres acreditam que não podem ter desejos e necessidades diferentes desses padrões que são impostos pela sociedade. E isso é uma mentira, gente. Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença repressora. E nós precisamos derrubar essas crenças. Nós precisamos mudar de mentalidade e substituir essa crença por uma crença mais positiva e mais encorajadora. Por outro tipo de pensamento, né? Por pensamento mais progressista, mais moderno, mais atualizado, né? Os modelos das nossas mães e das nossas avós não servem mais para nós hoje. Nós queremos mais, nós queremos muito mais do que aquilo que nos é atribuído. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu estou falando, gente? Dá um joinha aí no comentário para eu entender que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Tá fazendo sentido? Por favor, dá um joinha aí no comentário para eu saber se está fazendo sentido para vocês e se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Joia, Valéria respondeu que sim, isso. Rosário também, muito bom, Simone. Então, vocês estão me acompanhando, vocês estão me entendendo, né? Mesmo que esses padrões para a mulher madura, que esses padrões, né, que eles tentam, essa gaiola, essa caixinha que eles tentam colocar a mulher madura, mesmo que esses padrões tenham origem num discurso social que é machista e opressor, nós temos que reconhecer que essa caixinha ela não existe só fora de nós, não. Essa caixinha, muitas vezes, ela está dentro de nós. Esses padrões estão dentro de nós.
Por quê? Porque nós internalizamos isso. Nós, meninas, desde criança, escutamos essas coisas, né? Escutamos que a mulher madura não pode isso, que a mulher de cabelo branco não pode aquilo, que a mulher de 50 não pode aquilo outro. Então, por isso, tem muitas mulheres que não aceitam o próprio envelhecimento. Já teve uma minha seguidora que esteve aqui numa live que comentou que desde criança ela escutava da mãe dela e das tias dela que menopausa era só sofrimento, que envelhecer era ruim. Então ela está crescendo, ela foi crescendo, se tornando adulta com essas crenças limitantes, com esse pensamento distorcido. É por isso que eu falo que os padrões, às vezes, esses padrões impostos, eles estão fora de nós, mas também estão dentro de nós, porque nós internalizamos isso através da nossa educação, através da nossa vivência de vida, né? Daquilo que nós escutamos as mulheres mais velhas falar a respeito do amadurecimento. Então, gente, eu acho que temos a função, a obrigação, se você quer um mundo diferente, se você quer um amadurecimento diferente, eu e você temos a obrigação de combater esse etarismo, esse preconceito contra a mulher madura, contra a idade. Nós temos obrigação. Mesmo porque a gente sabe que não temos como fazer isso desaparecer completamente. Esse preconceito sempre vai existir. Vai continuar existindo estereótipos a respeito das mulheres maduras, vai continuar existindo preconceito, discriminação, marginalização, muitas vezes, das pessoas por conta da idade que elas têm. E continuarão, se você não fizer um trabalho interno com você, vai continuar existindo os seus próprios preconceitos, a sua própria discriminação em relação à idade e em relação ao desejo de parecer mais jovem para obter aprovação social. No fundo, no fim das contas, o que muitas mulheres pretendem obter ao parecer mais jovens é querer ser bem vista aos olhos dos outros, querer receber aprovação social, querer receber aceitação dos outros, porque isso é um valor importante para o ser humano, porque nós somos seres sociais, né? Então, nós precisamos descobrir e conscientizar que existem outras maneiras de ser, de obter aprovação social, que não seja por via de um rejuvenescimento, por essa obrigação de se manter jovem a qualquer custo. Quero frisar que eu não estou dizendo que você não deve cuidar da sua aparência, da sua higiene, do seu vestir, do seu falar, do seu agir. É claro que você tem que cuidar disso, né? Para se manter uma pessoa antenada, uma pessoa moderna, ativa, atualizada, né? Você não ficar para trás. Mas também você não tem que ficar acompanhando modinha, você não tem que ficar acompanhando as blogueirinhas novinhas, o que elas estão fazendo, não, porque senão a gente acaba entrando nessa forma, nessa caixinha que eles estão querendo impor para nós. A forma como as outras pessoas pensam, nós não temos como controlar, nós não temos como mudar. Você tem ao seu alcance mudar como você pensa, como você age, aquilo que você acredita, suas crenças. Então, o ideal é que cada uma de nós se esforce para exercitar um olhar que inclua as mulheres diferentes, que inclua aquela mulher que está diferente desse padrão estabelecido pela mídia, pela cultura. Precisamos ter um olhar de compaixão, um olhar de acolhimento, um olhar de respeito para aquelas mulheres que querem amadurecer de um jeito que faz sentido para elas. De um jeito que às vezes foge do padrão estabelecido, mas é de um jeito que faz sentido para ela, que é prazeroso para ela, que ela está feliz com aquilo, que ela está alegre, né? Então, de acordo com os especialistas nessa área, né, do combate ao etarismo, tem algumas atitudes que a gente pode tomar para lidar melhor com essa questão que a gente vive mergulhada nela. Então, vou dar essas dicas aí para vocês. Primeira dica é aceitar que o desconforto de envelhecer é normal, é um processo natural e muitas vezes vai passar pela surpresa, pela comparação com quem eu fui há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e também vai passar por um processo de luto pelas perdas que a gente tem ao longo do envelhecimento. Porque a gente tem perdas, temos que admitir isso. A gente tem perdas de pele, de cabelo, de reflexos, de memória, né? Muitas perdas, de força muscular, etc. Então, existe
um luto em relação a essas perdas que a gente tem que viver com naturalidade, né? Sem pânico, sem estresse, sem crise desnecessária. Segunda dica, abandonar as fantasias ingênuas de juventude eterna e onipotência, né? Aquela fantasia de que você tem domínio de tudo e tem controle de tudo. Não temos controle de tudo, não temos domínio de tudo. Muitas coisas vão acontecer conosco durante o amadurecimento que vão descer ladeira abaixo e nós não temos como segurar. A lei da gravidade é uma delas, né? Não tem como conter a lei da gravidade. As coisas vão cair mesmo, gente. Né? A pele, as mamas, o bumbum, mas você tem recursos para cuidar disso de uma maneira adequada à sua idade. Então abandone essas fantasias ingênuas de juventude eterna e de onipotência, abandone metas irrealistas e procure desfrutar da liberdade emocional que a maturidade traz para as mulheres. Essa liberdade emocional é uma das razões pelas quais o nível de felicidade das pessoas aumenta a partir dos 50 anos. Não sei se vocês já viram pesquisas sobre isso. O nível de felicidade das pessoas é como se fosse a letra U. Esse nível de felicidade, ele aumenta, ele vai aumentando até os 25 anos. Depois dos 25 anos até os 50 anos, ele se mantém em linha reta. E depois ele começa a crescer de novo. Depois de 50 anos, ele começa a crescer de novo. Então, o desenho do gráfico faz uma letra U. Exatamente por isso, porque depois dessa idade, gente, os valores mudam, as prioridades mudam. A gente não tem mais que ficar dando satisfação para as pessoas. A gente não sente mais necessidade de ficar se comparando com as mulheres, com outras mulheres. A gente não tem mais aquelas pressões de agenda, de trabalho, de família, de finanças que a gente tinha anteriormente. Então, a vida fica mais leve, mais saborosa, mais fácil de conduzir. Terceira dica para lidar com esses preconceitos a respeito da idade é investir em autoconhecimento. Para se sentir bem com a sua própria aparência, com as perdas que a gente tem ao longo dos anos, para se sentir bem com as suas escolhas, para você saber fazer escolhas mais adequadas, adaptadas à sua idade e saber o que você quer para a sua vida, né? Daqui para frente, o que você quer para hoje, o que você quer para o ano que vem, o que você quer para daqui 5 anos, o que você quer para daqui 10 anos. Só com autoconhecimento você vai ter propriedade e bons critérios para fazer boas escolhas. Quarta dica. Honrar a sua história, honrar todo o percurso que você fez até aqui e ter consciência de tudo que você já construiu ao longo do tempo. Só assim, né, só honrando a sua história e a sua jornada, o seu percurso, é que você vai ter resiliência e inteligência emocional para não se frustrar com o envelhecimento, que é algo inevitável, né, incontrolável, nós não temos como deter. A única forma de você ficar jovem para sempre é morrer jovem, tá, gente? Não tem outro jeito de ficar jovem para frente. Fora isso, nós vamos ter que viver muito, envelhecer e curtir bem a nossa maturidade e tá tudo bem com isso, né? Não tem pânico com essa coisa do envelhecimento. E a outra dica que eu quero dar para vocês é enxergar o amadurecimento como uma vitória, como um privilégio, como uma honra e não como uma punição social. E isso, gente, tem que ser de dentro para fora. Essa valorização do envelhecimento tem que vir de dentro para fora. Isso é uma mudança de mentalidade, né? Já escutamos aqui, né, no nosso cenário brasileiro muitas palavras rudes a respeito dos aposentados, a respeito da previdência, dos idosos. Então isso detona com a autoestima do idoso e da pessoa madura, né? A pessoa já trabalhou a vida inteira, já deu sua contribuição à sociedade, tem que escutar, por exemplo, de um governante que o aposentado brasileiro é um vagabundo. Isso é muito triste para uma sociedade, né? Que não honra os seus idosos, não honra as pessoas maduras. Então, gente, precisamos mudar essa mentalidade, não aceitar essas palavras rudes que vêm de fora a respeito do nosso amadurecimento e procurar aceitar o nosso processo de amadurecimento e de envelhecimento. Nós precisamos fazer mudanças? Sim, precisamos, mas sem estresse, sem imposições externas, sempre colocando os seus desejos e as suas necessidades como prioridade. Olha, os melhores amigos da mulher madura são a liberdade emocional e o bom humor, né?
Não se afaste desses dois amigos durante a sua maturidade, durante os anos do seu envelhecimento, porque é eles que vão te dar alegria e sustentação. A gente precisa lembrar que uma mulher de 40 mais, 50 mais, 60 mais, continua a ser uma mulher. Ela continua tendo vaidade, tendo desejos, tendo necessidades. Aceitar, chegar aos 50, 60 e mais é uma honra, é um privilégio, né? Agora, eu sei, gente, eu tenho consciência que desconstruir esses padrões ditados pela sociedade, né, que já estão cristalizados no nosso meio, na nossa mente, é um trabalho difícil e demorado, não é fácil. Tem costumes e pensamentos e crenças que vêm de geração para geração, vêm lá de trás, vêm de família, vêm da educação que nós recebemos. E na vida adulta, inconscientemente, a gente acaba reproduzindo isso que a gente veio ouvindo desde criança. Então, nós precisamos romper esses ciclos, romper com esses padrões, quebrar esses padrões. De minha parte, eu estou aqui fazendo um trabalho de formiguinha, né? Com essas postagens que eu faço na minha página, com essas reflexões, com essas lives que eu faço. Eu sei que é um trabalho de formiguinha, não é fácil. Mas eu sei que, por exemplo, as mulheres que estão aqui comigo, elas já vão estar conscientizadas de que não precisam se encaixar nesses padrões. Então, se vocês também divulgarem isso nos meios sociais que vocês convivem, a gente vai ampliando esse trabalho de desconstrução desses padrões. É como se fosse uma progressão geométrica. Eu falo com vocês que estão aqui, vocês falam com as pessoas do seu convívio social, e essas pessoas do seu convívio social vão multiplicando isso para outras mulheres, e a gente vai, então, pouco a pouco, rompendo esse ciclo e quebrando esses padrões. Então, eu sei que não é fácil, começa com pequenas mudanças aqui e ali, mas essas mudanças, aos poucos, elas vão se consolidando e vão transformando a vida da mulher. Nós, mulheres 40 mais, 50 mais e 60 mais, estamos desbravando, né, gente? Eu usei essa palavra desbravando, que é mesmo entrar num matagal. Eu me sinto entrando assim numa trilha cheia de mato, onde a gente tem que arrancar os matos com um facão e abrir um caminho onde não tem um caminho. Quero dizer com isso que nós estamos desbravando um caminho, uma nova forma de ser mulher madura, de ser uma mulher ativa, mesmo tendo 50, 60, 70 anos, de ser uma mulher saudável, ser uma mulher sarada, uma mulher bonita, uma mulher contribuidora em tudo, que é consumidora, né, que é uma fatia do consumo, que é cidadã, que vota, que compra, que negocia, que tem seu próprio empreendimento. Então, eu reconheço que ainda há muito pouco espaço para essa discussão na mídia. Por isso, nós temos que falar nesse assunto e ampliar esse espaço, abrir mais esse espaço de discussão. Nós precisamos, então, combater esse preconceito contra a idade, né? Combater o etarismo. Quando vocês virem essa palavra, etarismo ou ageísmo, lembrem-se que se refere a esse preconceito contra a idade, essa discriminação contra o envelhecimento e etc. Então, o que eu quero mostrar para vocês, gente, meu objetivo é mostrar que a vida madura pode ser uma vida leve, uma vida prazerosa, uma vida de aventuras, uma vida feliz, porque nós podemos fazer, sim, tudo que as pessoas jovens fazem, só que de uma forma diferente, de uma forma adequada à nossa idade, compatível com a nossa idade e com muito mais experiência e com muito mais sabedoria do que os jovens, né? Então, olha aqui. Toda vez que você falar, ou que você escutar alguém falar, fulana não tem mais idade para isso, fulana não pode fazer isso por causa da idade. Procure pensar e refletir o que está por trás dessa fala, o que está por trás dessa crença. Quais são os gatilhos mentais que desencadeiam essa fala, né? Qual o contexto social, qual o critério que você está usando como referência para poder usar essa frase, né? Fulana não tem mais idade para isso, né? Então, questione-se sempre. Não aceite esses chavões, essas frases prontas da mamãe, da vovó, da sociedade, da mídia, de que a mulher madura não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode tudo, não só pode como deve. Desde que faça sentido para você. Tem que fazer sentido para você. Se não fizer sentido para você também, não vale a pena, né? Então,
Obrigada pelos coraçõezinhos que eu estou vendo que estão só subindo aí. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu não tenho mais idade para ficar escutando esse blá blá blá, né, dos estereótipos, das discriminações e dos padrões sociais. Eu quero criar o meu próprio caminho.